Oi, gente, pessoas lindas aí do grupo, organizadores, realizadores. Esse vídeo eu tô fazendo, inclusive, no meu horário de almoço. Eu podia estar dormindo, que é o que eu geralmente faço depois de almoçar. Mas como esse é o único horário que eu tenho para poder fazer isso aqui que eu tô fazendo, eu tô aqui porque eu quero trazer nesse videozinho alguns elementos, alguns conceitos que vão ser importantes aí para essa nossa jornada, tá bom? Vamos começar entendendo um pouquinho sobre, primeiro, o cérebro. O que afinal de contas é o cérebro? O cérebro é essa máquina biológica que a gente fala, é biocomputacional. Computacional porque faz processos, faz operações. Não é igual ao computador que a gente está acostumado, porque o computador ele tem aquela linguagem binária de 0 ou 1. O nosso cérebro ele é muito mais complexo que isso. E para que o cérebro serve? Por que ele existe? Por que ele é do jeito que ele é? Qual que é o grande objetivo do cérebro? E basicamente são dois. O primeiro, sobreviver, e depois, ou paralelamente, procriar. É por isso que coisas como comer, dormir, transar são extremamente prazerosas, porque o cérebro ele está se realizando, está cumprindo o seu papel de sobrevivência e procriação. E como ele faz isso? Como ele garante essa sobrevivência? Reduzindo incerteza. Incerteza é muito ansiogênica para o cérebro. Ansiogênico é aquilo que gera ansiedade. Então, nós sempre vamos ficar ansiosos diante de incertezas, tá? E o que é certeza? O oposto de incerteza. Pensa, por exemplo, na morte. A morte é uma certeza em relação à vida. Talvez, ou se não, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Não tem outro caminho. E incerteza é quando eu tenho mais possibilidades aí, mais caminhos, mais bifurcações. Vamos imaginar, por exemplo, o cara lá das cavernas, que não tem um cérebro tão diferente do nosso. Pensa o escuro, o que significava o escuro nessa época? Você vivia no meio da natureza, rodeado de animais que, se você piscar, você vira janta, almoço desses animais. Então, o escuro era sempre aquela sensação de eu não sei o que pode aparecer. Então, olha como isso gera ansiedade. Então, quando o homem descobriu o fogo, por exemplo, nossa, isso reduziu a sua incerteza perante o ambiente. Com o fogo, eu consigo ter maior visibilidade durante a noite, eu consigo até afastar os animais. Isso faz com que eu fique mais tranquilo, porque eu não tenho tanto medo, afinal, eu tenho consciência maior do que está acontecendo. E pensa também que hoje a gente está num mundo muito mais complexo, onde eu tenho inúmeras, infinitas possibilidades. Então, olha o tanto de incerteza que a gente tem na nossa vida diariamente. Diariamente a gente tem que estar lidando com tudo isso. E o cérebro vai se esforçar ao máximo para reduzir essas incertezas, para nos ajudar a se adaptar no ambiente complexo que é a vida hoje no mundo moderno. E a mente? O que é a mente? A gente fala tanto de mente e muitas pessoas diferenciam muito, tentam separar a mente de cérebro, mas há uma relação praticamente intrínseca entre as duas coisas, porque a mente é o produto do cérebro. Ela é o que o cérebro faz. Lembra que eu falei que ele é uma máquina biocomputacional? Essas operações e processos que o cérebro faz compõem justamente a nossa mente. Didaticamente, o pessoal costuma diferenciar o cérebro como hardware, né, a parte física do computador, e a mente como o software. A mente, então, ela é praticamente a nossa experiência subjetiva da experiência de ser vivo, de ser humano. Então, é na mente que a gente encontra as nossas memórias, as nossas percepções, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, todas essas funções que o cérebro consegue fazer. E como é subjetivo, cada um tem uma mentalidade, né? Cada um enxerga também a realidade de uma maneira diferente, porque a sua mente, a sua construção
de experiência em relação à vida é única, é subjetiva, é só minha. Mas isso não significa que não existam coisas em comuns, porque senão não haveria neurociência, não haveria psicologia. A gente tem pontos que são comuns. É sobre esses pontos que as ciências da mente se debruçam. Boa parte também desses processos e operações que o cérebro faz e que a gente chama de mente, eles são inconscientes. Lembra daquela figura do iceberg? O iceberg tem a grande parte dele que está escondido. Isso a gente pode falar que é o nosso inconsciente. Então, a nossa mente, a maior parte das coisas estão nessa base, nessa inconsciência. E uma partezinha, aquela que a gente consegue enxergar, é a consciência. A psicologia, por exemplo, estuda a mente e o comportamento, que é como se fosse essa pontinha do iceberg. Essa abordagem que a gente está tendo aqui, eu peguei toda do Pedro Calabres. E o Pedro Calabres, ele trabalha com a abordagem cognitivo-comportamental. Então, ele estuda essa parte consciente das nossas cognições, esses processos mentais que a gente tem e como isso interfere no nosso comportamento. Então, essa relação entre processos mentais, como os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Comportamentos aqui é aquele conjunto de ações que o indivíduo faz. É a ação mesmo, é aquilo que a gente geralmente visualiza. E a cognição não, a cognição é um processo interno que acontece aqui. É como a nossa mente está funcionando na parte consciente. Aqui a gente vai trabalhar muito uma tríade da mente, que é afetos. Afetos aqui eu considero a minha parte emocional, emoções e sentimentos. A parte de cognição, são os meus processos mentais de pensamento que não estão relacionados a essa parte emocional aqui. Então, é uma coisa um pouco mais racional, tá? E a terceira parte seria o comportamento em si. Aquilo que é basicamente o resultado dessas coisas aqui e, claro, de todo o inconsciente que também está lá. E aqui eu quero tratar agora de 3 conceitos muito importantes: decisão, escolha e hábitos. Decisões são processos cognitivos de redução de incertezas que têm por objetivo me gerar um comportamento. Então, é toda aquela parte que a gente fala, eu estou matutando, estou planejando, estou deliberando. Então, tudo isso ainda a gente pode falar que é o processo de tomada de decisão. Vamos pensar, por exemplo, chega a hora do almoço, você só tem certeza que você não fez a marmita, então você precisa escolher onde eu vou almoçar. Eu vou ali no restaurante X, no Y, no Z. Aí você começa a pensar em razões pelas quais que vão te ajudar a reduzir essas possibilidades. É começo do mês, eu tô com vontade de comer tal coisa, então eu vou ali naquele restaurante que é muito bom e é caro, ou eu vou ali naquele restaurante que é um pouco mais barato, mas vai me ajudar também a economizar, porque eu quero comprar tal coisa, e ali também não é uma comida que não é ruim, embora não seja tão boa quanto o primeiro restaurante, e por aí vai. Então, todos esses argumentos, esse processo, a gente chama de decisão. Muito tempo pensando, eu escolhi o restaurante tal. Beleza, acabou meu processo de decisão. Eu reduzi todas as incertezas e cheguei numa certeza. E agora, o que acontece? Aí vem a parte de agir, a parte de comportamento, de realmente fazer. E quando você realmente age, quando você se coloca em ação, aí sim a gente está falando de escolha. Então, escolha é aquilo que você efetivamente faz. Ou seja, nem sempre a gente escolhe aquilo que a gente deliberou, aquilo que a gente decidiu. Entrando agora no terceiro elemento, os hábitos. Os hábitos são escolhas, é aquilo que a gente faz, e a gente nem pensa, nem deliberou. São coisas que a gente faz no automático. Olha só, são mais complexos ainda, porque a gente faz de maneira inconsciente. O famoso piloto automático, né? Aquele conjunto de ações que você simplesmente faz por repetição, às vezes há anos. E por isso é tão difícil a gente mudar o hábito. Mas o primeiro passo é justamente tomar consciência
de que eles são hábitos e quais são os gatilhos, e isso a gente vai tratar ao longo aí do nosso cronograma, tá bom? E por que a gente se sabota tanto? Justamente, por que eu expliquei tudo isso? Porque nossos afetos, emoções e sentimentos estão sempre em conflito com as nossas cognições, aquilo que a gente pensa racionalmente, e em conflito com os nossos comportamentos. Então, às vezes a gente sente uma coisa, pensa outra, faz outra e fica nessa briga. Então, o grande objetivo desse nosso grupo de organização, e por que eu expliquei tudo isso, é justamente para a gente começar a ganhar consciência. E tomando consciência, a gente consegue alterar aquilo que a gente precisa. E para finalizar, eu gostaria de falar uma coisa. Para de brigar com você mesmo. Tá? Lá no comecinho do nosso grupo eu também falei algo sobre primeiro aceitar e depois mudar. Porque muita gente fica se perguntando, o que eu tenho que mudar para começar a gostar mais de mim, para eu poder me amar mais? E na verdade essa ordem, essa lógica já está errada. Eu primeiro tenho que me aceitar do jeitinho que eu sou, com os defeitos, com as virtudes, e depois trabalhar naquilo que eu consigo, tá? Então entenda como você funciona, entenda quem você é e como fazer para chegar aonde ou em quem você quer se tornar. Tá bom? Então, o primeiro passo é sim de aceitação para depois transformar. E agora eu tenho 5 minutos para tirar o cochilo. Falou!